de febre maculosa, as pessoas se perguntam, não poderia haver uma vacina contra essa doença? Está em estudo, né? Nós vamos conversar agora com a professora do Departamento de Parasitologia da USP, coordenadora de um estudo de uma vacina, a Andréa Cristina Fogaça. Professora Andréa, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no estúdio CBN. Boa tarde, Gariza. Prazer é meu de estar aqui. Bom, professora, para a gente pensar numa vacina, né? Ela sempre é estudada, mas até se chegar a uma vacina, vai longe, né? Se a gente fizer um paralelo, por exemplo, com a da dengue, né? Que também é muito aguardada, ainda queria saber, né, em que estágio que nós estamos aí nesse estudo, né? Sim, bom, eu acho que o mais importante, né, nessa fase é explicar que o que está acontecendo em Campinas é um surto, né, de febre maculosa, e no caso da vacina para bactérias é um pouco, que é o caso da bactéria que causa a febre maculosa, né, Rickettsia rickettsii, é diferente do coronavírus, que é um vírus que causou aí a Covid, que causa a Covid, e obviamente a gente não tem o investimento financeiro que foi, né, o aporte que teve para a Covid, embora a gente tenha um bom apoio financeiro da FAPESP aqui no estado de São Paulo. Mas no caso da febre maculosa é muito importante a gente focar nos carrapatos que transmitem a bactéria, porque os carrapatos, além de transmitir a bactéria, eles também são reservatórios da bactéria na natureza. Porque a bactéria consegue passar de uma geração para outra do carrapato. Então, se uma fêmea ela está infectada, ela vai passar a bactéria para os ovos, e assim as larvinhas, né, que eclodem desses ovos, elas também vão estar infectadas e podem acidentalmente picar humanos e transmitir essa bactéria. O que nós estamos estudando, e que, na verdade, é o artigo que está em divulgação nesse momento, é que os carrapatos, eles se alimentam obrigatoriamente de sangue, assim como o carrapato que transmite a Rickettsia rickettsii, que causa febre maculosa, que é o carrapato estrela. E eles ingerem uma quantidade grande de sangue, às vezes uma fêmea adulta pode ingerir em média 1 ml de sangue. E esse sangue em grande quantidade no carrapato, ele pode levar à produção de alguns compostos que são tóxicos para o carrapato e podem ativar a apoptose. Então, nesse trabalho já teve uma parte desenvolvida e continua em desenvolvimento, o que a gente fez foi silenciar a expressão, ou seja, a gente reduziu o nível da expressão de uma proteína que é a principal proteína que inibe a apoptose. Então, sem essa proteína que inibe a apoptose, quando o carrapato se alimenta e tem compostos que ativam a apoptose, que é a morte celular programada, os carrapatos morrem. Então, a gente observou a mortalidade dos carrapatos sem essa proteína que controla a apoptose, né, proteína inibidora da apoptose. Quando eles se alimentam, isso isso ocasionou uma grande mortalidade dos carrapatos. Professora, pois não. Não, pode perguntar, acho que fica mais interativo. Então, a maneira de colocar, né, essa substância aí para matar os carrapatos seria única e exclusivamente por meio de vacina, pelas pesquisas que estão sendo feitas? Então, agora o trabalho continua justamente nesse sentido. A gente usou uma técnica que é muito válida e muito importante, uma ferramenta que a gente tem para o laboratório. Então, agora o trabalho continua. O que a gente pretende? Imunizar os carrapatos, animais, e ver se a gente consegue obter com peptídeos, né, com pedacinhos dessa proteína, para ver se os carrapatos se alimentando do sangue, contendo anticorpos contra essa proteína, eles também vão ter a mortalidade que a gente observou com o silenciamento gênico da expressão dessa proteína. Pois não. E caso a gente consiga ter, né, caso isso seja sucesso, a ideia é controlar a densidade populacional do carrapato, ou seja, a gente quer diminuir a população, o número de carrapatos na natureza, para que assim, tendo menos carrapatos, não tenha transmissão, e com isso tenha menos casos de febre maculosa e menos morte.
E no caso também, né, uma pesquisa importante não só para os humanos, mas também para a pecuária, né, porque o carrapato estrela some dali. A gente recebeu uma mensagem aqui agora há pouco de um ouvinte, eu não vou falar o nome dele e tal, até porque ele é um ouvinte assíduo nosso. Ah, se precisar de uma espingarda para matar carrapato, me dá autorização, para matar capivara, me dá autorização. Então a gente tem que entender que não é a capivara, e no caso também na pecuária a gente pode ter outro tipo de problema, e financeiramente, economicamente, seria também algo muito interessante se surgisse, né, esse combate ao carrapato estrela, né? Sim, os carrapatos, o carrapato estrela na fase adulta, ele tem como hospedeiros principais, né, o que ele mais infesta são as capivaras e os cavalos. Mas pela proximidade de cavalos com gado bovino, cada vez mais tem se observado essa espécie de carrapato infestando bovinos, e isso causa prejuízo econômico. Então, a ideia é imunizar esses animais, cavalos, bovinos, e com isso diminuir a densidade populacional do carrapato, auxiliando tanto a economia, como diminuindo o número de casos de febre maculosa, também pela diminuição da densidade do carrapato, da população do carrapato. E como Oi, pois não. Isso, o que é importante que você salientou é que a capivara, ela amplifica, né? A capivara, ela é suscetível à bactéria, ela serve também como hospedeiro para o carrapato, como eu falei anteriormente, mas o contato não é o contato direto nem entre pessoas e nem com animais silvestres infectados que vai ocasionar a doença. Precisa obrigatoriamente existir o carrapato, então não se deve matar nem capivaras e nem outros animais silvestres, como gambás, que também auxiliam, né, que também atuam como hospedeiros amplificadores. Não, eles precisam ser preservados, eles não são culpados. Para fechar, professora Andréia, uma outra dúvida, né? Porque hoje, quando a gente vê surtos, né? Principalmente, como foi citado, da Covid-19, que aí pega pelo ar, diferentemente de uma picada de bicho, como o caso da febre maculosa, é apenas um tipo de carrapato que transmite, né? Então não tem mutação, né? Se essa pesquisa for para frente, se chegar um imunizante contra isso, o resultado é praticamente garantido, né? Nós esperamos que sim. Biologia nunca é tão simples assim, porque envolve vários fatores, mas o que a gente espera é isso sim. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade para não só divulgar o trabalho que a gente faz na Universidade de São Paulo, no Instituto de Ciências Biomédicas, mas para aproveitar para dar um alerta para a população. Se as pessoas quiserem fazer trilhas, caminhadas em áreas conhecidamente onde há casos de febre maculosa ou que exista carrapatos, é importante se proteger com roupas de manga comprida, claras. De preferência tem que evitar essas áreas, mas, enfim, às vezes as pessoas acabam, né, indo fazer uma trilha, etc., se perceber que foi picado por um carrapato, e após 2, 3 dias, até 10 dias, observar a febre alta repentina, dor no corpo, dor de cabeça, dor abdominal, procure o médico imediatamente e alerte o médico, isso é importante também. Alerte o médico que você esteve numa região que existem casos de febre maculosa ou que existem plaquinhas dizendo que ali tem carrapato estrela. É importante avisar o médico, porque senão qual que é a primeira esses sintomas são tão parecidos com outras infecções bacterianas, com viroses como a dengue, e aí, caso seja virose, o médico vai te levar para casa, a virose inespecífica, ou parece dengue, então é repouso, hidratação, e isso não vai resolver para a febre maculosa, é preciso iniciar o tratamento com antibióticos imediatamente após o surgimento dos primeiros sintomas, Professor que são André, esses que eu mencionei. Sim, só para liberá-la, antes tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte que é importante, né? As pessoas estão tendo contato com a doença agora, final do telefone 7349. Se uma pessoa comer carne de boi contaminado, ela contrai a febre maculosa? Primeiro que o boi não é hospedeiro para Rickettsia rickettsii, né? E mesmo que o boi tenha sido hospedeiro para um carrapato infectado, isso não vai chegar na carne
e isso não vai ser transmitido dessa forma para humanos. Então pode ficar tranquilo, pode continuar comendo seu churrasquinho, que tá tudo certo. É isso aí. Andréa Cristina Fogaça, professora do Departamento de Parasitologia da USP, que estão estudando, né, uma possível vacina contra a febre maculosa. Muito obrigado por nos atender. Está na França, né, professor? Tô em um ano sabático aqui na França. Muito obrigado por nos atender direto da França. Uma boa tarde. Boa noite para você aí já, né? Aqui é boa noite. Até logo, Tchau. Obrigado. Tchau. 2h52.